Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje, vamos analisar mais um caso horrível com vocês, o caso de Philip Grandon. O que levou o ex-pastor a tirar a vida de sua esposa grávida? Algumas pessoas aparentam gentileza, amizade e receptividade, mas, no fundo, carecem de amor, compaixão ou até mesmo piedade por aqueles mais próximos a elas. Muitas vezes, é difícil, se não impossível, explicar por que uma pessoa pode decidir cometer um crime tão grave, levando a ação a ser atribuída a genética ruim ou defeitos inatos ou adquiridos. Mas o que poderia empurrar um ex-clérigo e enfermeiro a tirar a vida de sua própria esposa grávida? O caso de Philip Grandon, em 2011, chocou todo o Canadá e recebeu ampla atenção da mídia internacional. O ex-pastor da Igreja Batista e profissional de saúde, que na época trabalhava em uma casa de repouso, foi acusado de cometer um crime brutal contra sua esposa, Carissa Grandon, que estava grávida de 20 semanas. A investigação desse caso complexo se arrastou por mais de uma década, e o julgamento final deixou os parentes da mulher falecida insatisfeitos. Carissa e Philip Grandon, antes de se conhecerem. Carissa Anna Grandon, nascida Darwin, veio ao mundo em 10 de outubro de 1981, na cidade de Pasay, na região da capital das Filipinas. Ela era a mais velha de duas filhas da família simples de Maria e Marvin Darwin. Carissa cresceu ao lado de sua irmã Joana. Quando tinha 13 anos, seus pais, em busca de uma vida melhor, levaram as filhas e migraram para o Canadá. A família se estabeleceu em Toronto, onde as crianças foram para a escola e os pais encontraram trabalho e se uniram a uma comunidade religiosa local. Todos os membros da família eram congregados da Igreja Batista. Carissa era uma excelente aluna na escola e mais tarde se matriculou em uma universidade, escolhendo estudar arqueologia e geologia, enquanto trabalhava meio período em uma loja de ferragens. Em 2006, Darwin se formou com honras na universidade, obtendo um mestrado, e começou a trabalhar em um instituto de pesquisa geológica local. Amigos e colegas a descreveram como uma pessoa gentil, atenciosa e muito receptiva, sempre pronta para ajudar. Ela era profundamente religiosa e frequentava a igreja regularmente, onde eventualmente conheceu seu futuro marido, Philip Grandon. Philip Grandon, de infância e formação. Philip Grandon nasceu em 18 de agosto de 1986, em Paris, mas se mudou para Toronto, no Canadá, com seus pais ainda criança. Seus pais também eram religiosos e faziam parte da Igreja Batista, criando o filho em estrita adesão e obediência. Na escola, o jovem Philip era ativo e ambicioso, mas muito sensível e confiável. Ele se destacou academicamente, participando consistentemente de vários projetos escolares, competições e conferências científicas e práticas, mas praticamente não tinha amigos, pois seus colegas o consideravam um nerd e entediante. Philip recebeu uma bolsa de estudos em seus últimos anos escolares e se formou como o melhor aluno do Distrito de Ontário. Ele poderia ter construído uma carreira brilhante na ciência, mas seus pais insistiram para que ele frequentasse um seminário teológico. Após se formar com sucesso, ele se tornou pastor em uma das igrejas batistas de Toronto, onde conheceu Carissa. Um romance religioso, casamento e início da vida conjugal. A congregante encantadora tinha 5 anos a mais que o jovem pastor, mas o casal imediatamente sentiu uma afeição mútua. O relacionamento deles começou com interações amigáveis, mas gradualmente o jovem casal se aproximou e se apaixonou. Como devotos com visões estritas e conservadoras, eles não poderiam viver juntos sem serem casados, portanto, Philip e Carissa se casaram apenas alguns meses após se conhecerem. O casal realizou um casamento que seguiu todas as tradições religiosas, com a presença não apenas de amigos e familiares próximos, mas também de colegas congregados da Igreja Batista. Após o casamento, os cônjuges se estabeleceram em Scarborough,
uma área convidativa na parte leste de Toronto, perto do Lago Ontário. À primeira vista, o casal parecia perfeitamente combinado. Ambos eram jovens, inteligentes, ambiciosos e compartilhavam perspectivas de vida semelhantes e uma fé inabalável em Deus. Eles acreditavam que a proximidade espiritual e o amor sincero eram os principais componentes da felicidade conjugal. Os primeiros anos de vida juntos foram pacíficos e harmoniosos. O milagre tão esperado e um terrível segredo. Vamos começar com o fato de que Carissa, devido a uma doença em sua juventude que causou uma condição inflamatória, não conseguia conceber por muito tempo. Ela optou por não divulgar sua condição, então apenas sua família e marido sabiam sobre isso. Durante vários anos, ela visitou médicos sem sucesso, passou por exames, fez cursos de tratamento e concordou com terapias experimentais, mas sem sucesso. Os médicos estavam perplexos e até sugeriram que ela nunca poderia ser mãe. Em 2011, após 4 anos de casamento, ela finalmente engravidou. Quando os resultados do teste voltaram positivos, ela não podia acreditar em sua sorte e correu para compartilhar as boas novas com seu marido. No entanto, Philip recebeu a notícia com contenção e até indiferença. Carissa inicialmente não prestou muita atenção a isso, acreditando que seu marido só precisava de tempo para se ajustar à realidade de que eles logo seriam pais e que sua vida mudaria. No entanto, em agosto de 2011, pouco depois de confirmar sua gravidez, ela descobriu um segredo que seu marido estava guardando há muitos meses. Como se descobriu, o pastor havia começado um caso com uma das jovens congregantes, Elaine Florentino, que também era uma amiga próxima de sua esposa. Quando Carissa ouviu rumores sobre a infidelidade, inicialmente se recusou a acreditar neles, mas depois decidiu verificar o laptop de Philip e encontrou mensagens que confirmavam seu caso com a amante. Além disso, ao verificar o histórico de navegação, viu que seu cônjuge visitava regularmente sites adultos e preferia vídeos bastante pervertidos. No mesmo dia, ela confrontou seu marido, observando que estava disposta a perdoá-lo e a sua amiga para preservar sua família. No entanto, ela exigiu que ele terminasse imediatamente com Elaine e parasse de visitar sites depravados. Outra condição foi sua concordância em passar por terapia de casal. Philip aceitou todas as condições, prometendo voltar ao caminho correto para salvar seu casamento. Carissa procurou a ajuda de um amigo em comum e pastor chamado Steven, em quem confiava completamente. Ele a ouviu atentamente e concordou em ajudá-los como terapeuta familiar. No entanto, durante uma conversa pessoal com Philip, ele recomendou fortemente que ele deixasse o serviço religioso, pois suas ações e comportamentos eram indignos de um clérigo. Grandon ficou furioso com essas palavras, mas temendo um escândalo público, concordou em renunciar às suas funções pastorais. Novo emprego, velhos vícios. Philip completou sua formação, tornando-se um enfermeiro qualificado, e logo recebeu várias ofertas de emprego atraentes. Ele escolheu uma casa de repouso local, localizada a cerca de 20 minutos de sua casa, que oferecia um salário respeitável, e essa opção parecia adequada para ele. Parecia que a vida estava gradualmente melhorando e que tanto a terapia familiar quanto a mudança de emprego eram benéficas para ele. Ele tentou ser um homem de família exemplar, assegurando que havia parado de assistir a filmes adultos, terminado seu caso e que era fiel apenas à sua esposa. Na realidade, no entanto, ele continuava a se encontrar secretamente com Elaine, mas o fazia com muito cuidado, tentando não ser visto por ninguém. O casal até evitava hotéis e motéis, e seus encontros aconteciam no carro de Philip, onde dirigiam para áreas isoladas. Logo, Carissa suspeitou que seu marido ainda estava vendo sua amante e secretamente verificou o telefone dele, onde encontrou mensagens trocadas com Florentino. Durante uma sessão de terapia familiar, ela declarou que sabia de tudo, detalhando o que havia encontrado em seu telefone. Steven ficou descontente com essa reviravolta, e Philip ficou furioso, embora tentasse esconder isso.
Em casa, ele fez uma cena, afirmando que tais coisas poderiam ter sido ditas a ele pessoalmente, em vez de na presença de uma terceira pessoa, ao que sua esposa respondeu que tornar o problema público era a única maneira de influenciá-lo de alguma forma. Sintomas estranhos. Cerca de uma semana depois que Carissa admitiu saber sobre a infidelidade de seu marido, ela de repente começou a sentir-se mal. Em 14 de outubro, sua condição deteriorou-se tanto que ela foi forçada a buscar ajuda médica. Ela foi hospitalizada com queixas de fraqueza extrema, tontura, sonolência e desorientação. Ela perdeu a consciência 2 vezes, sua pressão arterial caiu para níveis perigosos, e os médicos estavam seriamente preocupados com a vida e a saúde da futura mãe e de seu bebê. No entanto, todos esses sintomas eram bastante estranhos, já que a Sra. Grandon nunca tinha tido tais problemas antes. Carissa confessou que começou a se sentir mal na manhã após beber um smoothie preparado por seu marido, mas na época não pensou muito sobre isso. No entanto, à noite, depois de tomar um chá de ervas que Philip preparou, ela se sentiu muito pior. Ela perguntou se seu marido havia adicionado algum medicamento à bebida, mas ele garantiu que não. A condição da paciente e sua história levantaram muitas perguntas, e o médico que a examinou decidiu realizar imediatamente um teste toxicológico em seu sangue. Os resultados mostraram traços de um medicamento chamado lorazepam, que tem propriedades sedativas, indutoras do sono, anticonvulsivantes e relaxantes musculares, além de retardar significativamente o sistema nervoso central. De acordo com os exames, a mulher havia ingerido uma grande dose desse medicamento, mas ela insistiu que nem sequer sabia como era o remédio. Carissa foi hospitalizada por 24 horas para estabilizar sua condição, mas, estranhamente, seu marido não foi interrogado em conexão com o incidente. O episódio foi descartado como um acidente bizarro. No entanto, a própria Carissa não pensava assim e, em uma conversa telefônica com sua irmã, confessou que acreditava que Philip poderia estar tentando envenená-la ou eliminar seu filho ainda não nascido. A morte misteriosa da esposa grávida. Em 15 de outubro, Carissa foi liberada do hospital, mas 2 dias depois, tragicamente, ela morreu em seu próprio banheiro em circunstâncias bizarras. Por volta das 22 horas do dia 17 de outubro, um angustiado Philip ligou para os serviços de emergência, implorando para que viessem rapidamente ajudar sua esposa grávida. Segundo Philip, ele havia saído para correr e, ao retornar, encontrou sua esposa inconsciente em uma banheira cheia de água, suspeitando que ela pudesse ter se afogado. Enquanto aguardava a ambulância, o despachante orientou-o sobre como prestar os primeiros socorros e realizar a reanimação. No entanto, Philip alegou não estar familiarizado com a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, e compressões torácicas, o que era estranho para alguém com sua formação médica como enfermeiro. Além disso, ele afirmou que não conseguia levantar sua esposa para fora da banheira porque ela estava muito pesada e seu corpo estava molhado e escorregadio. O despachante então o aconselhou a primeiro drenar a banheira, colocar uma toalha sob a cabeça dela e depois usar um lençol sob seus braços para levantá-la. No entanto, somente sons de respingos foram ouvidos ao telefone, e alguns minutos depois, Philip relatou que não conseguiu levantá-la. Quando a equipe médica chegou à casa dos Grandon, eles ficaram surpresos ao descobrir que ele nem sequer havia retirado o tampão da banheira para drenar a água e, durante todo esse tempo, a cabeça de Carissa permaneceu submersa. Philip parecia estar em estado de choque, mal compreendendo o que estava acontecendo, apenas implorando para que salvassem Carissa e repetindo que estavam prestes a ter um bebê. Infelizmente, era tarde demais para salvar a jovem, e ela morreu antes que os médicos pudessem ajudá-la, junto com seu bebê não nascido. No momento de sua trágica morte, a Sra. Grandon estava grávida de 20 semanas. Uma autópsia revelou que a causa da morte foi afogamento, pois seus pulmões estavam cheios de água. No entanto, o relatório toxicológico revelou um resultado inesperado. Foi constatado que o sangue de Carissa continha uma alta dose de lorazepam, o mesmo medicamento detectado em seu sistema alguns dias antes, quando ela foi hospitalizada sentindo-se mal.
Além disso, uma pequena hematoma foi encontrada na parte de trás de sua cabeça, ocorrida pouco antes de sua morte. A lesão não era grave e provavelmente ela bateu a cabeça na borda da banheira. A amante no funeral da esposa. No dia da morte de Carissa, seu marido Philip foi levado à delegacia e interrogado. Apesar de algumas peculiaridades, a tragédia foi considerada um acidente, e Philip foi liberado, pois não havia acusações para serem feitas contra ele. No dia seguinte, Philip, juntamente com os parentes de Carissa, começou a organizar o funeral. Quando foi oferecido a ele comprar um túmulo duplo no cemitério, ele reagiu de forma brusca, afirmando que planejava se casar novamente e começar uma nova família no futuro, então não pretendia reservar um lugar ao lado de Carissa. Seu comportamento parecia muito estranho, considerando que ele havia acabado de perder sua esposa grávida e já estava falando sobre se casar novamente. Além disso, ele não parecia um viúvo de luto, mas sim alguém que estava planejando sua vida como se estivesse satisfeito com sua recém-descoberta liberdade. Após todas as análises necessárias, o corpo de Carissa foi liberado para sua família para uma cerimônia de despedida, realizada na igreja batista que ela frequentava. Dezenas de pessoas compareceram para prestar homenagem à memória de Carissa, que faleceu prematuramente. No entanto, a cerimônia foi inesperadamente interrompida pela aparição de Elaine, causando indignação e sincera revolta entre aqueles que estavam cientes de seu relacionamento com o ex-pastor viúvo. Philip observou o ocorrido à distância e não fez nenhuma tentativa de amenizar a situação. Após o funeral, ele secretamente foi lamentar na casa de sua amante. A investigação e evidências irrefutáveis. Após a morte de sua esposa, Philip voltou a viver sua vida normalmente, sem sequer tentar fingir luto. Ele estava abertamente namorando sua amante, e seu comportamento alimentou numerosos rumores e desaprovação local. Durante vários meses, os pais e a irmã de Carissa entraram repetidamente em contato com a polícia, buscando iniciar uma investigação sobre por que uma mulher grávida de 29 anos morreu em circunstâncias tão estranhas. A polícia foi inativa por muito tempo, até que a família Darwin decidiu tornar o caso público e falar com a imprensa. Somente sob pressão pública, uma nova investigação começou. Em maio de 2012, Philip foi preso sob suspeita de deliberadamente tirar a vida de sua esposa grávida. Ele foi acusado de administrar uma grande dose de lorazepam a ela e, depois que ela ficou incapacitada, colocá-la em uma banheira onde ela se afogou. Supostamente, foi nesse momento que ela bateu a cabeça na borda da banheira. Todas as evidências contra Philip eram circunstanciais. Poucos dias depois, ele foi libertado sob fiança, aguardando a investigação. Ele havia alegado anteriormente que o incidente foi um acidente, mas mais tarde sugeriu que sua esposa poderia ter tirado a própria vida. Nenhum traço de lorazepam foi encontrado na casa dos Grandon, e o medicamento era controlado, disponível apenas com prescrição médica, que nenhum dos cônjuges havia obtido. Os médicos que cuidaram de Carissa durante a gravidez confirmaram que não haviam prescrito nenhum medicamento potente, pois isso poderia prejudicar o bebê. Philip tinha acesso ao lorazepam no trabalho, onde era responsável por administrá-lo a alguns pacientes, mas poderia ele ter roubado parte do medicamento para prejudicar sua própria esposa? As suspeitas eram plausíveis, mas não havia provas diretas. Durante a investigação, o laptop pessoal de Philip foi apreendido, revelando informações intrigantes. Pouco antes de Carissa ser hospitalizada com queixas de mal-estar, seu marido havia pesquisado online sobre qual dose de lorazepam poderia ser fatal, e, como lembramos, esse medicamento foi de fato encontrado em seu sistema. Além disso, na noite em que sua esposa foi hospitalizada, Philip usou um site para chamar uma mulher para sua casa para fornecer serviços íntimos pagos. Ele também mantinha comunicação diária com Elaine, trocando mensagens e telefonemas. Por último, era difícil acreditar que um homem adulto forte não poderia puxar sua esposa pequena para fora da banheira e nem se preocupou em remover o tampão, deixando seu corpo submerso na água, com a cabeça para baixo. O primeiro julgamento e sentença.
O julgamento de Philip começou apenas em fevereiro de 2014, quase 2 anos e meio após a morte de Carissa. O réu foi acusado de assassinato em primeiro grau, e Joanna Darvin insistiu que sua irmã havia suspeitado que seu marido estava tentando envenená-la, conforme confidenciou em uma conversa telefônica no dia anterior à sua morte. A acusação argumentou que Philip havia premeditado o assassinato de sua esposa, com o incidente ocorrido alguns dias antes da tragédia servindo como uma espécie de ensaio. Ele havia calculado a dosagem correta do medicamento, como evidenciado por suas pesquisas na internet, após o que ele intoxicou Carissa e a afogou enquanto ela estava indefesa na banheira. Philip, no entanto, agora insistia que sua esposa havia tirado a própria vida e que ele simplesmente chegou tarde demais para salvá-la. No entanto, os parentes da falecida negaram firmemente a possibilidade de suicídio, observando que Carissa era uma pessoa profundamente religiosa, que nunca cometeria um pecado tão grave, especialmente prejudicando seu filho tão esperado. Os testemunhos das testemunhas, os relatórios da autópsia e toxicológicos, bem como o histórico de pesquisas no laptop do réu, apontaram para sua culpa. Assim, em janeiro de 2015, Philip Grandon foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado a 15 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Novos julgamentos e uma decisão surpreendente. Imediatamente após a sentença, o ex-pastor e seu advogado apresentaram várias apelações, contestando a decisão do tribunal. A defesa argumentou que as evidências apresentadas pela acusação eram circunstanciais e que o Supremo Tribunal ordenou um novo julgamento. Os defensores de Philip sugeriram que seu casamento estava passando por uma crise séria. De fato, Philip havia sido infiel, mas a infidelidade não é crime. Segundo os advogados, ao descobrir o caso, Carissa caiu em uma depressão profunda, agravada por seu estado emocional instável durante a gravidez, levando-a a tirar a própria vida. Notavelmente, o tribunal decidiu liberar o acusado sob fiança, permitindo que ele aguardasse as novas audiências em liberdade. Essa decisão enfureceu e ofendeu a família de Carissa, mas todas as suas reclamações foram rejeitadas. O processo foi retomado apenas em 2019, dessa vez Philip foi acusado de homicídio culposo e de não prestar socorro. Alegou-se que ele viu o estado em que sua esposa se encontrava, mas ainda permitiu que ela tomasse banho. Após encontrá-la inconsciente na água, ele não fez nada para ajudá-la. A defesa insistiu que Carissa simplesmente escorregou, bateu a cabeça na borda da banheira e se afogou, e que seu marido não estava em casa naquele momento para salvá-la. Philip foi considerado culpado novamente, mas desta vez por homicídio culposo. Ele foi novamente libertado sob fiança enquanto aguardava o veredicto final. A família Darvin ficou indignada, exigindo uma punição justa para a pessoa responsável pela morte de sua filha e irmã. A mãe de Carissa até sofreu um ataque cardíaco após saber que seu ex-genro havia sido libertado novamente. Em janeiro de 2020, o réu foi considerado culpado de homicídio culposo, mas a sentença permaneceu inalterada em 15 anos de prisão. Após isso, ele apresentou outra apelação, e seu advogado conseguiu garantir sua liberação sob fiança mais uma vez. As constantes liberações pareciam uma afronta à família enlutada. Dessa vez, a defesa insistiu que Philip não poderia saber que sua esposa havia tomado uma substância potente e estava em perigo, e, portanto, não a impediu de tomar banho. No entanto, em maio de 2022, o Supremo Tribunal rejeitou inesperadamente a apelação submetida, considerando os argumentos do advogado como não convincentes, e manteve a sentença de Grandon, enviando-o para a prisão por 15 anos. No total, os processos legais contra o autor do crime de Carissa duraram mais de 11 anos, a maior parte dos quais ele passou em liberdade. Os parentes de Carissa nunca se conformaram com o veredicto final de homicídio culposo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.